Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma live da mulher virtuosa. Lições que nós aprendemos com a mulher virtuosa. Tô tentando Amiga, aceitar. Ah, foi. Eu não estava conseguindo eu aceitar aqui a sua tava, cara, minha solicitação. internet de repente saiu do ar e falei, caramba, bem na Hum, hora da live, mas aí eu consegui resolver. Bom dia, Carol, bom dia a todos, todas. pois é. E vamos começar mais uma, né? Mais uma. Mais um dia, mais uma lição que nós aprendemos com a mulher virtuosa, né? Esse é um capítulo assim muito rico, né? Que nos traz assim muitas lições como mulher e, e vamos continuar aprendendo cada vez mais com ela. Então vamos orar para a gente começar. Deus querido, ó Senhor, muito obrigada, Pai, por esse momento que estamos aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que temos de aprender cada vez mais de Ti, Deus. Esteja, Senhor, nos ensinando, nos moldando, segundo a Tua vontade, Pai. Que nós possamos, Senhor, nos tornar essa mulher virtuosa, assumirmos a identidade que o Senhor nos deu, Pai. Esteja trabalhando em nós, trabalhando em nossos corações, alcançando, Senhor, todas essas mulheres, Pai, que entrarem aqui nessa live, que assistirem essa live depois. Fala conosco, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, amém. Amém. Tá uma obra aqui, não sei se tá bom o meu áudio. Tá dando. Não, tá, não dá para ouvir, não. Tá bom, vamos começar. Muito bom, né, a gente poder estar aqui toda semana falando sobre as virtudes, né, da mulher, o que que de fato agrada o coração de Deus, né, o que que é, como devemos proceder. Tem o capítulo, como você falou, 31 é tão rico, é tão cheio de ensinamentos, é tão cheio de reflexões mesmo para que a gente medite ali sobre essas características, para que a gente analise em nós, né, o quanto que eu tenho isso, o quanto que eu preciso desenvolver isso, o que que me impede de agir assim, e a gente encontra às vezes feridas, crenças, coisas que a gente acreditava, né, que eram ideais e a gente vai descobrindo que não, aquilo agradava a homens, mas não a Deus, né, agradava as pessoas, mas não a Deus. Então é maravilhoso poder meditar, né? Eu separei aqui, Carol, um versículo dessa vez que fala. São dois versículos, eles são ligados, né? Mas são dois assuntos. Fala com sabedoria e ensina com amor. Tá no verso 20. Então, a mulher virtuosa, além de todas as Uhum. características, né? Digna de confiança, abençoadora, faz bem todos os dias da sua vida, a sua família, o seu esposo, trabalhadora, gestora, previdente, generosa, elegante. Isso é tão legal também eu falar sobre isso, elegante, educadora, fala com sabedoria. Então, e muitos outros, né? Uma mulher sábia, corajosa, então todas essas virtudes. E aqui, fala com sabedoria e ensina com amor, é tão importante a gente entender isso, porque muitas vezes nós queremos educar os nossos filhos e não temos sabedoria no falar, não temos sabedoria para passar um ensinamento, para corrigir e ter autoridade. Ou a gente vai deixando e quando corrige, corrige de forma rude e, né, nervosa, usando palavras erradas muitas vezes, ou não corrige, vai deixando, porque eu tô tão cheia de trabalho, eu tô tão cheia de coisa, deixa para lá. E a mulher virtuosa mostra que ela tem equilíbrio, né? Ela sabe ponderar. Então nem é aquela, nem é quando a gente está muito
atarefada e às vezes a gente se orgulha de ter tantas tarefas. Eu tô tão ocupada, eu tenho tantas tarefas, eu não tenho tempo. E isso é motivo de falar, peraí, eu não tenho tempo para quê? Quais são minhas prioridades? Porque meus filhos são minhas missões, é minha missão, né? Ser mãe, é uma missão que Deus me confiou e que não tem como eu colocá-la de lado, né? Então, se as tuas tarefas estão impedindo, né? Se as nossas tarefas, para a gente refletir, estão nos impedindo de que a gente tenha equilíbrio, sabedoria, leveza para educar os nossos filhos, tem algo ali que não deveria estar na nossa, ali no nosso planejamento, né? No nosso dia. Tem alguma coisa ali que está roubando sua energia, que às vezes Deus nem colocou no seu coração, mas você tem uma. Da onde vem essa vontade, né? Tiago fala, né? Vem da onde que vem as contendas, né? Do pecado. Vem das paixões que guerreiam dentro de nós. Então, muitas vezes são as paixões, são as coisas que a gente quer. Eu quero provar, eu quero ser validada, eu quero me sentir importante, então eu vou fazer isso sim. Mas você não parou para pensar, para perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, isso é de Deus? Foi o Senhor que colocou isso no meu coração, isso vai edificar, isso vai glorificar o Senhor. Às vezes a gente quer fazer e a gente não quer nem ouvir a resposta, porque a gente até sabe que a resposta é não. Mas a nossa carne, o nosso desejo, a nossa vaidade fala mais alto, né? Então é bom para a gente avaliar assim o quanto eu tenho deixado a minha vaidade falar mais alto. Por quê? E aí são as perguntas que a gente se faz, que a gente faz ao Espírito para que a verdade venha à tona, né? A verdade liberta, a gente já sabe, né? Então, a gente dá espaço para a verdade, para a luz, para que uma questão seja iluminada, a gente dá a oportunidade de Deus trazer a verdade para nós. Às vezes pedimos, né? Deus, fala comigo, me orienta. Mas você não quer ouvir a orientação que Ele tem para te dar. Então você não estou conseguindo entender o que Deus tem para mim. Você já sabe, só que tem algo dentro de você, tem algo dentro de nós que guerreia e que quer se sobrepor à vontade de Deus. E se a gente usa o equilíbrio, o discernimento, a gente vê assim, isso não é eterno, não tem valor eterno, não adianta, eu vou fazer isso e isso se esgota em si mesmo, né? Então, eu achei isso aqui tão importante, né? A gente sempre falar com sabedoria e com amor com os nossos filhos, ensinar com amor, né? Às vezes a gente tem uma frase muito legal que é assim, seja duro com o problema e suave com a pessoa. Então, o que é um problema realmente tem que ser visto como um problema. Porém, seja suave com a pessoa, ensina com amor. Ninguém que você chega para impor alguma coisa aceita. É só quando você realmente tem um chefe no trabalho, você tem que aceitar porque você. Mas quando você traz um ensinamento, ou quando você traz ou quando você quer convidar para que a pessoa possa abrir seu coração, é sempre em amor. É o amor que abre porta, é o amor que possibilita, que tem terreno fértil para que as coisas possam germinar, as coisas de Deus possam acontecer. É, porque quando a gente também não fala com sabedoria, né? Na verdade, quando a gente briga, quando a gente grita, muitas vezes, aquilo ali não é nada educativo. A gente tá, na verdade, fazendo um desabafo, né? Tá jogando no outro as nossas frustrações, as nossas mágoas. O filho faz uma coisa, derruba uma coisa no chão, aí você já vem logo gritando. Na verdade, você não tá nem preocupada se você está ensinando, se você está educando ele, né? Você tá mesmo querendo desabafar, jogar sua raiva, né? Então é importante a gente avaliar isso, né? Será que você que aquilo Sim. ali está E educando realmente, né? Está sendo produtivo, né? É produtivo? Aquilo ali, aquela sua fala está sendo produtiva, né? Está sendo proveitosa? agora Agora o barulho está não aqui. tá dando para ouvir tudo, mas eu ouvi atrás e ainda falei, será que é aqui? Aqui é um caminhão aqui na rua. Enfim, é... então, é... Você obrigada, tá. Elis. Você também pra gente, né? Então é isso. E quando a gente briga, discute também às vezes com o marido, né? É a mesma coisa. Às vezes fica aquela discussão, um não entende o outro. Mas por quê?
porque você não está falando com sabedoria. Você não está expressando realmente aquilo que você quer que o outro saiba, que o outro entenda. Você está muito mais preocupada em jogar as suas raivas, né, as suas mágoas e Verdade. E você falou, frustrações. Carol, na verdade é muito mais um desabafo do que priorizando o entendimento. A gente às vezes aprende, a gente é ensinado a fazer joguinhos, sabe? Deixa ele tem que me entender. Se ele não entender, é porque ele não me ama de verdade, ou porque talvez ele não me conheça bem. É um orgulho isso que a gente carrega, quando a Hum. gente pode apenas dizer: olha, eu tô me sentindo triste, eu não sei nem porquê, mas eu tô me sentindo assim. É ter essa verdade. E nós, mulheres, a gente tem muito o poder de trazer o ânimo para casa. A energia da casa nós trazemos. Então, quando a gente acorda mal, a casa às vezes já fica toda. Então, quando você acorda chateada, a casa já tem todo um. Quando você acorda alegre, feliz, as coisas vão. A gente experimenta isso, né? Então, priorizar sempre o ambiente da minha casa. O que é prioridade? Não é as coisas estarem arrumadas. É Deus está habitando no ambiente da minha casa, que é um ambiente de paz, de alegria, de ordem, que tem todos os frutos do Espírito. E ali Deus pode habitar. Então, essa é a prioridade. Não tem problema se isso aqui não foi do jeito que eu queria. Vamos tentar encontrar um jeito de chegar. Mas o mais importante é que a minha casa seja uma casa que agrade ao Senhor, que tenha espaço para o Espírito Santo. E isso é realmente cultivado, não é natural, né? Não é de nós, a gente busca. Senhor, hoje vem com teu... E é Uhum. aí que a gente compreende que muito do que falta de conexão com Deus na nossa vida é a nossa falta de vida de oração. Porque às vezes a gente acha que vida de oração é algo pesado ou engessado. Pelo contrário, é o lugar da liberdade, da oração, de falar as palavras para Deus. Então é quando você vem, Senhor, não é de mim, mas é do Senhor, vem com o Espírito Santo nessa casa, que haja paz, que haja luz, entendimento, amor verdadeiro e que dores possam vir à tona para que possam ser tratadas. Então, às vezes, a gente tem uma dor forte, uma falta de perdão, né? Às vezes. E geralmente é com as pessoas mais próximas. Às vezes, algo que seu marido fez, ou algo que seus filhos, ou sua mãe. Às vezes, com quem você mora. É o mais desafiador, né? Relacionamentos são desafiadores. Nós somos desafiadores. Nós, às vezes, falamos, as pessoas são tão difíceis. Nós também somos difíceis. Então, e Deus se agrada das relações. Ele quer que a gente se relacione, né? Quando ele colocou Adão e Eva no paraíso, ele colocou dois. Então, Deus se agrada das relações. E a gente não deve evitá-las, mas deve aproveitá-las para compreender o que é o amor e o que é a paz, que excede todo o entendimento que Deus deseja derramar sobre nós, né? E você até falou aí da vida de oração, né, Marcela? Nós sabemos que nós nos tornamos parecidas com aquelas pessoas com quem convivemos. E a vida de oração é um relacionamento com Deus, né? Quando a gente busca essa vida de oração, você está buscando um relacionamento com Deus, você está se relacionando. Então, para se tornar parecido com o Senhor, que é nosso objetivo aqui, né, a gente se tornar cada vez mais parecido com o Senhor, então nós devemos buscar sim esse relacionamento. Quer falar, quer aprender como é que se fala com sabedoria? Se relaciona com Deus. Ele vai te ensinar como que fala com sabedoria. Ele vai te dar essa sabedoria, né, no falar, no agir e para você conduzir suas relações. É ele, então esse Verdade. relacionamento é E importante. o amor, assim, Deus deseja que a gente flua o amor dele, né? E um coração machucado dificilmente consegue, né? Quando você tá chateada, quando você tá magoada, dificilmente você consegue, né? Tem dias que você perdoa facilmente. As pessoas são ótimas, Deus é amor, que precisar, eu tô aqui. Tem dia que você tá machucada que você fala, não, não, eu não posso dar nada pro outro não, porque hoje quem precisa sou eu. E Deus fala, quando você está precisando, é aí que você tem que estender a tua mão. Porque é aí que ele pode te iluminar através desse amor, do servir, da presença dele. Não vem de nós. Então, Deus nos ensina o tempo todo, e é o que você falou, estar realmente sempre se relacionando com ele, ter o desejo de ouvir a voz de Deus e também a
ter a consciência de ser verdadeiro. Às vezes, até diante de Deus, no secreto do nosso quarto, a gente tem dificuldade de confessar. Deus, é isso que está acontecendo. É isso. Olha que feio, mas é isso. Senhor, me ajuda. Então, é ter essa sinceridade. Com Deus, Deus sabe o que já está no coração. Ele quer que a gente tome consciência. Porque é isso que ele faz. Ele nos dá livre-arbítrio. Porque não há nada mais milagroso que a tomada de consciência. Quando você se conscientiza de algo que antes você lidava e você não tinha a menor noção. Isso é um milagre, isso faz né, um milagre, um Uhum. entendimento, uma metanoia. Você fez eu queria já achar a palavra, você equalizou aquilo e você baixou, fez o download, né? E entendeu. E Uhum. isso só dá para fazer quando a gente realmente é sincero com Deus. A gente abre o nosso coração e fala, Deus, me explica isso aqui, não tô entendendo. Sou limitada, sou incapaz, eu devo... Aí a gente vai encontrando, Deus, onde é que eu fui ferida? Que me colocou nesse lugar aqui, onde que foi? E se você pede sinceramente a Deus, Ele vai te mostrar. Mostrar. Ou Ele vai te dando Uhum. pistas, porque às vezes Ele sempre, Deus, eu acredito que Deus sempre dá o melhor caminho para a gente se conscientizar das coisas. Então, às vezes, Ele vai aos poucos, até para que você possa ir tomando consciência e tendo dimensão daquilo. Mas se você tá entregue à verdade, ele vai te revelar. E é a chance de cura, de perdoar aquela pessoa, de se perdoar, de compreender aquela situação, de entender que você está sendo carrasco da vida do outro, porque você está sendo um juiz da vida do outro. E a gente não tem esse poder. Deus já não falou, Uhum. perdoa. Ó, perdoa os seus inimigos. Seus inimigos, sim. Então, então não tem, sabe? E aí quando a É, gente vai entendendo, a gente fala, é mesmo. Deus me ensina, então, porque não adianta a gente também fazer cara de paisagem, falar que perdoou, mas, né, fala é, assim, Deus me ensina o verdadeiro perdão. E aí a gente vai se enchendo, eu acho que é aí que a gente vai tendo virtudes, não é a força, é no entendimento, é o Espírito Santo que nos dá uhum. realmente virtudes, né, que são do Espírito, que não são da carne, que são do Espírito. É, a gente reclama tanto que o outro é grosseiro, que o Uhum. outro não nos trata bem, mas e você? Como que você tem tratado o outro? Né? Você tem tratado bem o outro? Como que você tem se comunicado? Como que você tem falado com o outro? Né? E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se você está soltando farpas por aí, é se analisar, né? Se observar com sinceridade, né? Como que tem sido a sua fala, a sua comunicação? Se tem sido péssima, então começa a analisar o seu coração, como que está o seu coração. O que que precisa ser mudado dentro de você para que você consiga passar esse amor que você gostaria de receber, né? Seja através de palavras, seja através das suas atitudes. Então são análises, né, que a gente deve fazer reflexões e colocar também em prática, né? Não é só para a gente refletir e guardar e ai, tá tudo certo. Não, é colocar em prática realmente. Não é fácil, nunca é fácil, né? Porque a nossa carne vai estar sempre militando, é carne e espírito sempre ali militando. Então nunca é fácil, mas é preciso a gente se esforçar e colocar tudo isso em prática, né? Se nós quisermos realmente ser como uma mulher virtuosa, ter os nossos relacionamentos felizes e harmônicos, a gente realmente precisa colocar tudo isso em prática e não ficar esperando primeiro do outro. Começa por você. Se você percebeu, então você que começa. Você que deve começar a mudar a Verdade, sua atitude. que Deus fala da humildade, o orgulho não agrada a Deus. Então, tira o orgulho, seja humilde, comece, como o Carol está dizendo, comece por você. E você estava falando isso, eu estava lembrando, né? Paulo e Silas na prisão, quando estavam presos numa situação horrível, que eles tinham tudo para reclamar. Eu estou lembrando daquela hora que eu falei assim: hoje eu não estou bem, eu não posso ajudar ninguém. Eu não tenho ânimo, né? E ali eles dão um exemplo de que na pior Uhum. situação, presos, humilhados, eles tiveram ânimo e louvaram. E o que aconteceu? As prisões foram abertas, as correntes, as cadeias. E uma vida, não só uma vida, como a vida do carcereiro e de toda a família foi salva. Porque houve ali uma troca de ânimo. Porque o Espírito Santo teve espaço para transformar aquela situação
que normalmente seria uma situação de gente, não tem mais jeito, que desânimo, agora já não dá, agora quem tá vendo? Eu sempre fui assim, aí me acontece isso. A gente tem mania disso, ó, fui tão positiva, Senhor, confiei em ti, agora estou vivendo essa luta. A gente tá sempre no vitimismo, está vivendo essa luta, tem alguma coisa para aprender aí. Claro que não é gostoso, não é bom, mas glória a Deus, o que que eu tenho para aprender aqui? Quando, assim, eu entendo que quando a gente tem essa disposição de ter ânimo, que Deus, que Jesus nos diz, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando a gente então obedece esse tem de bom ânimo, não é por vontade, é por obediência, né? Não é por motivação, é por disciplina. Então, eu tenho bom ânimo, então o milagre de Deus, a glória de Deus pode ser revelada. Coisas boas, prósperas podem acontecer, porque eu mudei o ambiente com a minha fé, né? Porque é pela fé mesmo que a gente faz essas coisas. Então, que eu sempre lembre disso, sabe? A Uhum. alegria do Senhor é a nossa força, que a gente sempre priorize mesmo estar alegre. Estar alegre não é estar fingindo uma coisa que não está, mas é estar naquele tom da alegria, sabe? Tá acontecendo isso, mas o que pode me alegrar? É buscar a alegria, a vontade de estar alegre. Eu entendo como você querer realmente que o Espírito de Deus se mova ali no seu ambiente, aonde você está, por onde você andar, por onde você passar, ter essa disposição ao bom ânimo, né? Isso é muito importante. Uhum. É assim, Marcela, eu até separei Uhum. aqui os versículos também. E eu tô pensando se eu falo ou se eu deixo para a próxima, porque eu gostei, assim, você falou desse assunto, né, de falar com sabedoria, e eu achei interessante até para a gente refletir e guardar isso no nosso coração, Verdade. porque também é tão importante, né? E aí eu fiquei pensando assim, ai, não sei se eu vou botar Bota, outro cara. assunto Ó, na eu tinha separado mesa, até outro. Eu já que tinha aí. separado até outro. Eu falei assim, gente, isso aqui também é muito bom, que é logo em seguida. É, Você que sabe, mas eu entendo aham, que às vezes em- a gente às vezes quer guardar. Eu, por exemplo, começo a falar e às vezes eu me vigio nisso, porque às vezes a gente hum, fala tantas coisas e é importante a gente ter sabedoria no falar, né? Tá dizendo aqui. Então a gente encontrar realmente o alvo, né, que a gente quer hum, alcançar. Mas também Deus, a gente quando se propôs a estar aqui, é para Deus nos usar e também sabe, para transbordar mesmo aquilo que vem no coração na hora. Não é algo preparado, que eu digo, é preparado sim, Senhor, eis-me aqui, escolho um versículo, conheço o capítulo, medito nele, mas fala através da minha vida. E aí também a gente não quer parar assim, né, o que Jesus vem falando com a gente. sim, então, eu separei aqui, é, são dois versículos que eu achei assim interessante, que é o 13 que diz, escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. E o versículo 15 que fala, antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Então aqui nós vemos uma mulher que administra muito bem o tempo e que tem prazer no seu trabalho, né? Ela não reclama, aqui fala que ela realiza com prazer. E depois tem até no 17 fala, entrega-se com vontade ao seu trabalho. Então, ela não reclama do trabalho dela, das tarefas que ela tem para fazer, ela simplesmente faz com prazer aquilo que precisa ser feito. E no 13 que fala que ela, no 15 que fala que ela, antes de clarear o dia, se levanta e prepara comida e dá tarefa às suas servas. Então, por que que ela levanta antes de clarear o dia? Para ela ter tempo de realizar todas essas tarefas, porque são muitas coisas que ela realiza, né? E às vezes a gente não tem essa disposição, né? Se você está com muitas tarefas, ao invés de reclamar das tarefas que você tem, né? Lógico, a gente tem que analisar e ver se a gente não está com tarefa demais, porque a gente que está inventando moda, né? Também tem isso, é você analisar. Realmente, todas as minhas tarefas do dia são importantes, são necessárias, porque se não for, elimina, né? Mas se for importante, necessária e tá com muita tarefa, então acorda mais cedo. Acorda antes de clarear o dia, talvez, né? Sem reclamar, porque você, as tarefas que você tem, você se propôs a isso,
né? Você se propôs a ter filhos, você se propôs a ter marido, você se propôs a ter um trabalho, você se propôs a estar servindo a Deus. Você não foi obrigada a nada disso. Você não foi obrigada. Então, cada uma dessas tarefas demanda tantas outras tarefas. Então, quando a gente se propõe a algo, a gente tem que ter isso em mente, né? E não reclamar. Simplesmente fazer, administrando ali aquilo que é importante, aquilo que é prioridade, e administrando bem o tempo para dar conta de realizar tudo que a gente precisa realizar. Então, assim, essa é Verdade, uma grande lição muito. também. E até a gente começou falando aqui de, né, de multitarefas e como nós somos apegados, né? Em geral, o ser humano é muito apegado. A gente tem dificuldade em abrir mão. Então, eu coloquei aquelas coisas todas para fazer. Dentro de mim, se eu deixar de fazer alguma coisa, ou eu me culpo, ou eu acho que estou sendo fraco por ter que abrir mão. Abrir mão. Então, a gente é bom ter essa humildade e essa comunhão com o Espírito mesmo, de falar assim, Espírito Santo, eu quero fazer essas coisas aqui. O que que não é prioridade? O que que eu estou inventando? O que que Deus nos sagrado? O que que pode ser depois? O que que tem mais foco agora? É tão difícil. Eu estou falando aqui, parece que é fácil, mas é tão difícil, porque tem coisa que é aqui da paixão do nosso peito. E a coisa mais chata, que talvez seja a Uhum. prioridade, é aquilo que você tinha que dar mais foco, só que vai te dar um trabalho. Aí você finge que não é tão prioridade e vai colocando outras coisas tão maravilhosas. Então, essa sinceridade com o Espírito, dizer que aqui é prioridade, eu estou querendo evitar. Aí, Senhor, me dá força, me dá discernimento. Porque a gente quer fazer tudo na nossa força. Aí, como você falou, Carol, são muitas tarefas que a É, gente se predispõe a fazer, a gente escolhe, e depois a gente fica. E no meio daquilo tudo, fala: ih, Deus, pela minha força não dá, não, mas me ajuda. É ter não mesmo, é orar e vigiar. Em uhum. todo, né? Sem cessar, né? A primeira vez que eu vi isso na vida, orar sem É, cessar, eu falei: meu Deus. Mas é quando a gente compreende que o orar é estar conectado com o Espírito todo o tempo. E não é, né, a uhum. gente pensa que às vezes a oração é um momento de algo, né, de uma solenidade, mas claro que é um momento especial, mas é um momento de verdade ali com o Senhor que pode ser feito de qualquer lugar. Ele mesmo fala: vai para o secreto do seu quarto, é no seu quarto. É no íntimo, é no secreto, é aqui dentro, é no pensamento, onde quer que a gente esteja, né? Ali o Senhor habita se a gente chamar, se a gente, né, se prostrar ali, se colocar diante. Isso. E ter realmente essa humildade, né, que você falou, essa humildade de É, reconhecer, eu não dou conta sozinha. Então, se você não dá conta é, sozinha, é, começa a delegar. Começa... E ela, você vê, ela não faz sozinha. Ela não faz tudo isso sozinha. Ela dá tarefas às suas servas. uhum, Então, ela delega também, né? E às vezes a gente quer fazer tudo sozinha. O nosso orgulho, o nosso perfeccionismo, né? Não é, deixa a gente delegar. Então, delega. Não tá dando conta sozinha, não? Procura ajuda. Pede ajuda de pessoas que possam estar ali com você te ajudando. E faça apenas aquilo que só pode ser com você, não tem outro jeito, né? Mas aquilo que tem como você delegar, delega. Isso é humildade, é é, você reconhecer, ó, sozinho eu não consigo. Você pede forças a Deus, pede para que Ele seja com você, mas também delega, pede a Deus que envie pessoas para estarem ajudando você nas tarefas verdade. que E às você vezes não a dá gente não quer conta assumir sozinho. isso, né? A gente quer receber o tapinha nas costas dizendo: nossa, como você é forte, como você dá conta de tudo. A gente quer ouvir isso. É isso que a gente quer no fundo. A gente nem quer ajuda, mas qual é a perda disso, né? Quanto que você perde com isso? Isso é tudo um É orgulho. isso. E você falou, Carol, né? Às vezes, como o versículo diz, delega as suas servas. Aí, às vezes, a gente já vai para o vitimismo e diz: mas eu não tenho quem me ajude, eu não tenho uma pessoa na minha casa. Comece a pensar se Uhum. você não está poupando seus filhos, às vezes, de se sentirem úteis, né? Muitas vezes a gente protege, eu estou falando isso por mim mesma, protege. Quando eu vejo, eu falo: peraí, minha filha pode me ajudar nisso, 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 isso é bom para ela, dá autonomia. E às vezes, sem querer, a gente quer proteger os nossos filhos de quê? Porque a gente tem uma ideia de servir, que o servir é algo menor, né? Quem serve é um serviçal, quem serve é menor.
E Jesus diz, eu vim para servir e não ser servido. Então, o servir é algo que te dá a oportunidade de ser humilde e de ser útil. Então, que a gente é isso que você falou mesmo. Quem pode me ajudar aqui? Será que algum filho meu pode assumir essa tarefa para que eu possa fazer aquela? Porque isso é importante para a família, para todos nós. Será que realmente eu vou orar e pedir para que Deus envie pessoas? Porque às vezes a gente não vê solução, não vê quem pode ajudar, né? E aqui, Elis falando. Me senti tão feliz de ter delegado no aniversário do Leônidas, me senti realizada pela primeira vez, deleguei. Oh, que maravilha! Carol sabe bem, né, Carol? Você participou. É, aham. É, pois é, é verdade. E é muito bom. E as coisas aconteceram e estava tudo lindo. E estava tudo lindo. E realmente, isso para mim também é uma lição, porque eu às vezes tenho essa dificuldade também, Marcela. Travou a imagem de Marcela aqui. A imagem de Marcela tá travada. Marcela, você está ouvindo? Tá voltando, mas ainda tá a imagem. Você tá ouvindo? Eu acho que Marcela caiu. Mas aí eu também, voltando aqui, enquanto Marcela tenta ajeitar, eu também às vezes tenho essa dificuldade de falar, ah, não, mas eu dou conta, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer o bolo, eu sei fazer a decoração, né? No caso de uma festa, como foi o caso de Elis, e eu vou fazendo e eu dou conta. E aí no final a gente não dá conta. Ó, a Marcela saiu, esperar ela voltar. E aí no final a gente não dá conta, né? E não sai tudo tão bom quanto poderia ter saído, porque a gente acabou tendo que fazer tudo sozinho. E, e é isso, e para quê? A gente só se desgasta, né? É aquilo que Marcela falou, só pra gente receber um tapinha nas costas, ai, você é maravilhosa, faz tudo sozinha. Só que às vezes não é isso, né? Que é o principal, né? Então é fundamental, sim, a gente ter essa humildade, a gente saber delegar, ter essa sabedoria. Será que Marcela consegue voltar? Ver se ela consegue voltar. Gente, essa live vai ficar salva, tá? Todas as lives têm ficado salvas. Tanto essa da mulher virtuosa que nós estamos fazendo. Serão 4 semanas, né? Hoje é a segunda semana, falando sobre o capítulo 31 de Provérbios. Sexta-feira, e no final sofre. Sexta-feira, a cada 15 dias, né, Elis? Está tendo a live do Conte para Cristo, que são lives de testemunhos de pessoas queridas, próximas, que a gente conhece, que tem testemunhos para contar, né, experiências que viveram com o Senhor. Então, a cada 15 dias nós temos o Conte para Cristo e vamos seguindo, né, servindo ao Senhor e que você possa estar aqui com a gente, acompanhando, né, o nosso conteúdo, nos dando também o retorno, né, do que você está achando, se tem acrescentado na sua vida, compartilhar com a gente também o quanto que o nosso conteúdo aqui tem acrescentado na sua vida, tem transformado a sua vida e compartilhar também com as pessoas aquilo que tem feito bem para você. Compartilhe também com outras pessoas para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. E dia primeiro, ele está falando aqui isso, dia primeiro começa o Gotas de Sabedoria, que vai ser com a Elis. Ela vai estar falando diariamente sobre 5 da manhã, Elis, ela vai falar sobre o livro de Provérbios e cada dia ela vai falar sobre de um capítulo, né, do livro de Provérbios.
Marcela até agora não conseguiu voltar. Ela hoje cedo falou que a internet dela não estava muito boa. Ela falou que a internet dela não estava muito boa hoje. E, e aí agora não caiu mesmo. Tô tentando chamar ela aqui para ver se ela consegue. Eu vou orar para finalizar então. Eu acho que ela não vai conseguir entrar, não. Então é isso, gente. Eu espero que essa palavra tenha ficado no seu coração. Falar com sabedoria, ter prazer no seu trabalho, não reclamar das suas tarefas, saber delegar. São muitas lições para a gente poder refletir, né? E que você possa refletir e colocar em prática. Então vamos orar. Senhor, te agradecemos, Deus, por todas essas lições, Pai, que nós aprendemos aqui nesse momento, Deus. Ó Senhor amado, que essa palavra fique no nosso coração, Senhor. E que nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que nós possamos, Senhor, exalar o bom perfume, Pai. Por onde passarmos, que ao olhar para nós, Senhor, as pessoas possam ver, Deus, a tua luz brilhar. Possam ver em nós, Senhor, as atitudes, Deus, que o Senhor teria, Pai. Que nós possamos espalhar, Senhor, esse amor, Deus. Falar com as pessoas com sabedoria, Pai. Que as pessoas sintam em nós o amor do Senhor, Pai. Sabemos que não é fácil, somos pecadoras. Por isso, Senhor, é que nós precisamos de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Nos levando, Deus, a agir segundo a Tua vontade, Deus. Toma as nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos, as nossas mentes, Senhor, as nossas atitudes, nos direciona, nos impulsiona a agir segundo a Tua vontade, Deus. Nos coloque, Senhor, no centro da Tua vontade, Deus. Transforma, Senhor, a vida dessas mulheres, que elas se tornem a cada dia essa mulher virtuosa, Deus. Que nós possamos aprender, Senhor, cada uma dessas lições, Pai. E colocar tudo em prática, Senhor, na nossa vida, no meio da nossa família, Senhor. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito o seu dia.